E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre por que Ava Max não é valorizada pelo público do mainstream. Esse conteúdo foi me pedido por vocês sugeriram naquela foto que eu postei lá no comunidade, onde eu pedia temas para vocês, e eu achei um tema muito legal da gente debater, exatamente porque a ótica dessa discussão, ela é muito mais de uma interpretação do público sobre a artista do que de fato o que a artista cria. Então assim, eu tive que fazer um estudo muito mais da personalidade do público e em como esse público enxerga a Ava Max na sua vida, do que de fato como ela produz as suas músicas e vende o seu conteúdo. Então assim, fica comigo, vamos iniciar essa discussão. Se você não concordar com os aspectos que eu vou levantar aqui, tá tudo certo, você comenta o seu ponto de vista e a gente vai discutindo isso daí para todo mundo conseguir entender todos os lados, tá? Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. A década de 2010, ela começou muito diferente da forma que ela fechou. Se a gente analisar os artistas que tiveram maior impacto no começo da década, a gente vai perceber que as pessoas estavam preocupadas em buscar artistas que cantavam sobre viver a vida, curtir o momento, falava sobre suas, romances, sua personalidade, sua individualidade, né? Valorizava também essa individualidade do público, mas nada que focasse em ter o aspecto reflexivo, né, que a gente tem hoje no final da década sendo levado em consideração como a maior pauta daquele momento, né? Quando a gente olha como a década fechou, a gente vai perceber que os artistas que falaram sobre coisas muito mais voltadas para tons mórbidos, reflexivos, que desconstroem padrões da sociedade, outras coisas que não eram discutidas no começo da década, ganharam muita força nesse final agora e principalmente seguidores fiéis. Os maiores nomes que a gente teve de fato na década de 2010 foi Lady Gaga, Katy Perry, a Kesha, a Taylor Swift, a Rihanna, Beyoncé e algumas outras que conseguiram se manter no topo, falando no aspecto desses artistas que falam sobre músicas mais populares e não tão de tons reflexivos, tá? Pensa nisso, música popular. Porém, se a gente analisar as pessoas que talvez mais marcaram essa década, a gente vai perceber a Lady Gaga e a Katy Perry como líder de basicamente todo esse movimento desse pop dançante e chiclete da década. Se a gente pega, por exemplo, a Lady Gaga como artista, a gente vai perceber que o álbum The Fame dela, que falava muito sobre ostentação, sobre você ter uma vida de famoso, de você conseguir uma vida de famoso, alguns romances ali, são assuntos que são básicos. O que fez a Lady Gaga de fato se destacar foi o fato dela trazer eletropop na sua música e principalmente incluir o aspecto fashion numa época onde isso não estava tendo artistas adeptos. Of the Boys fazia basicamente a mesma coisa, porém trazendo muito mais um aspecto romântico e que dissertava sobre também viver a vida, né? Se a gente pega a Kiss the Girl falando sobre uma experiência gay de uma forma leve, né, da Katy Perry, a música se tornou um marco da cultura pop 2010. Se a gente olhar as músicas que vieram depois, a Katy Perry continuou construindo a narrativa dela muito dentro deste universo ambíguo de sexo, de divertir, de conhecer a vida, de passar por cima de problemas dentro do relacionamento. One of the Boys engloba muito isso. Então, impactou muito forte aquela primeira fase da década ali, essas pessoas que olhavam por esse tipo de discurso aí desses artistas, né, que queriam estar com esses discursos na sua vida. Só que ao decorrer do que a década avançava, a gente percebe que artistas como a Lady Gaga não ficaram presos dentro de uma fórmula pronta. A Lady Gaga ela evoluiu ao decorrer que a década passava, tanto que se a gente olhar o conteúdo da Lady Gaga até 2013, quando ela lançou o disco Art Pop, e depois quando ela lançou o Joanne pra frente, a gente vai perceber que a Lady Gaga ela fez músicas com um determinado conteúdo, depois ela mudou o seu tipo de narrativa
narrativa, mudou seu tipo de imagem, tirou aquele aspecto fashionista extravagante que chamava tanto atenção, que meio que ficou, vamos dizer, saturado no meio da década, e ela se refez como artista, se reposicionando e se tornando, tipo assim, uma das artistas vocais dessa geração mais importantes. Já a Katy Perry, ela tentou fazer isso também, só que diferente da Lady Gaga, a Katy Perry teve um pouco mais de problema em relação a isso. Se a gente pega, por exemplo, o momento em que ela tentou fazer o rebranding dela e trazer de volta essas narrativas mais depressivas e reflexivas, o público rejeitou. Veja aí pelo desempenho do disco Witness dela, que tem totalmente esse tipo de execução. Mais tarde, a Katy Perry quis fazer um revival dentro da sua zona de conforto, vamos dizer assim, que foi o disco Smile. E assim, o Smile, ele é perfeito para quem é fã do Teenage Dream ou do Prism, que foi de fato o que as pessoas sempre cobraram da Katy Perry depois do lançamento do Witness. Então assim, ela conseguiu preencher o requisito de entregar o álbum. Só que o público moderno de hoje, ao mesmo tempo que pediu para Katy Perry trazer coisas que era desses discos mais antigos, ela acabou fazendo tanto esse disco antigo que o público acabou achando que a narrativa era esquecível, que não era algo realmente que evoluía a Katy Perry como artista. Acharam que o Smile foi um dos trabalhos mais confortáveis que ela fez e assim, não compraram a ideia, infelizmente. Quando Lady Gaga resolveu voltar para suas raízes do pop, ela lança o Chromatica, que é um disco que tem essa proposta sim de trazer ela de volta para as raízes dançantes, ao mesmo tempo que ela volta a usar visuais mais extravagantes. Mas a gente percebe que o extravagante da Lady Gaga da era cromática, ele é 1000 vezes mais polido e muito mais assim moderno de se dizer do que de fato o que ela era entre 2008 até 2013. E isso fez muita diferença para os fãs, porque assim, eles se encontraram mais naquela nova extravagância de Lady Gaga. Tá, mas por que eu tô explicando tudo isso? Eu tô explicando tudo isso para chegar no ponto de que fato essas pessoas influenciaram os novos artistas que começaram a surgir no final da década de 2010, que é o exemplo da Ava Max. A Ava talvez seja o melhor resultado que a gente tem de uma artista que desenvolveu a sua persona artística durante a década de 2010. Se a gente olhar o tipo de repertório que ela faz, o tipo de narrativa que ela traz nas músicas dela, a gente vai perceber de fato uma artista que cresceu em 2010 com muita influência desses artistas pop. Por mais que a Ava fale que as pessoas mais importantes da vida dela sejam artistas dos anos 90 e 2000, o repertório musical que ela vende para o público é um repertório muito 2010. Quando a Ava debuta com a música Sweet But Psycho, que foi o primeiro single dela, a gente percebe como que ela estava de fato influenciada pelos 2010, mas ao mesmo tempo conseguindo fazer uma música que se encaixava para o público moderno. Porém, a imagem de Ava levantou muito esse questionamento de ser a nova Lady Gaga, exatamente pela perspectiva mais fashionista, pelo cabelo com um corte muito diferenciado que lembrava muito a Lady Gaga na era The Fame. E de fato, a Ava parece muito fisicamente a Lady Gaga. Então assim, isso foi um prato feito para os tabloides começarem a bombardear que Ava nada mais era do que uma nova Lady Gaga, uma next Lady Gaga. E isso é complicado, né, gente? Porque se a gente olhar, de fato, o que aconteceu ali na carreira de Ava Max naquele momento, a gente vai perceber que a mídia começou a printar ela muito como uma coisa que ela não era, exatamente por causa da imagem dela. E isso é muito ruim, porque levanta na cabeça das pessoas uma perspectiva sobre o artista que, de fato, o artista não é. Então, assim, muitas vezes as pessoas deixam de conhecer mais profundamente o artista exatamente pelo que é vendido em relação ao que ele pareça ser. A Ava deu uma entrevista comentando sobre essas comparações e ela falou exatamente sobre como ela se sente em relação a isso. E durante essa fala dela ali, ela deixou claro que todos os artistas são comparados. É a perspectiva da indústria de comparar o passado com o presente e não pensar no futuro, vamos dizer assim. E ela novamente falou que a referência dela de fato eram artistas mais antigos, mas que para ela tava tudo bem essas comparações, porque todas essas artistas que ela é comparada são pessoas muito incríveis. As músicas de Ava, a gente consegue perceber muito ela apostando em empoderamento feminino, ela falando muito sobre romances, ela falando sobre boys lixo.
Porém, se a gente pega em comparação as artistas que estão à frente dos charts musicais, nos maiores números hoje de popularidade que a gente percebe aí que tem, a gente vai perceber Billie Eilish, a gente vai perceber Ariana Grande, a gente vai perceber a Olivia Rodrigo, pessoas que estão trazendo narrativas bem mais profundas do que de fato a Ava tá trazendo nas suas músicas. Isso daí de fato é uma coisa que já começa a ser uma das maiores limitantes em relação ao público absorver o repertório dela de fato. As artistas de hoje em dia têm apostado em falas mais autênticas e visando realmente a sua vivência, não apenas a tendência. Isso pesa muito na escolha do público de certa forma em quem eles vão ouvir. Mesmo que você seja alguém cheio de opiniões, mas de certa forma segue um padrão de mercado, acaba que você se submete a uma concorrência com quem são os líderes do momento, fazendo assim com que a autenticidade sobressaia você. Isso talvez seja o que mais faz de fato o público ignorar quem Ava Max é. Só que ao mesmo tempo é muito controverso tudo isso. Por quê? Se a gente for analisar os números da Ava nas plataformas digitais como o Spotify, o Deezer e outras, mais em específico o Spotify, a gente vai perceber que ela é uma pessoa que ela tem 27 milhões de ouvintes mensais. Ela é hoje uma das artistas mais ouvidas no mundo. Só que se a gente for olhar a quantidade de pessoas que seguem ela nas redes sociais, a gente fica completamente desapontado. Por quê? Porque ela tem 2 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo, tendo 27 milhões de ouvintes. Como que essa conta aí bate? Entende? Tem alguma coisa que as pessoas se importam em ouvir a música de Ava, mas não se preocupam em conhecer quem Ava é. Eu às vezes fico pensando que a Ava faria muito mais sentido se ela fosse uma artista lançada entre 2012 e 2013. Porque tudo que ela oferece musicalmente, assim como visualmente nos seus videoclipes que dão milhões de visualizações, faz muito mais sentido naquela época do que de fato nessa época que nós vivemos hoje. Então assim, ela é uma artista que meio que tá num tempo diferente da realidade, vamos dizer assim. Se a gente analisa o lançamento do álbum dela do ano passado, o Heaven and Hell, a gente vai perceber que ela não inova musicalmente nas suas fórmulas. Ela aposta de fato no que consagrou ela como artista. E acaba que muita gente interpreta as músicas de Ava Max como clichês musicais. O tipo de rima que ela usa, o tipo de citação que ela faz, são coisas que tipo assim, que ficaram presos do começo da década. Então assim, ela faz um revival de uma coisa que meio que não deu nem tempo das pessoas sentirem falta. Ava foi criticada por alguns meios de comunicação por dizer que não gosta de canções sobre curtir a vida e beber, que isso não tem conteúdo, mas se analisarmos a situação, ela está tanto certa assim como ela está errada. Ela tá certa porque essas músicas são músicas que vêm e vão, elas vêm, aparecem, fazem um sucesso, somem, ninguém lembra delas. São músicas passageiras que as pessoas colocam só em determinados momentos que elas estão vivendo a vida, vamos dizer assim, quando elas vão para festas e outras coisas do tipo. E a Ava tá errada por causa do seguinte: ato de beber, esse ato de você, tipo assim, se dar a determinadas coisas na vida, também tem uma perspectiva muito sombria, que hoje em dia as pessoas estão mudando a forma dessa visão, né? Enquanto antigamente isso era uma ostentação, hoje em dia isso daí está sendo visto como um escapismo para muitas pessoas que não conseguem enfrentar a verdadeira realidade da vida deles. Então assim, seria uma outra forma que a Ava talvez não estivesse olhando para entendimento dessas canções. A gente também pode olhar que o produtor musical que é namorado da Ava, o Circuit, que foi inclusive uma pessoa que produziu todas as músicas mais famosas da Katy Perry, vamos dizer assim, de fato influencia muito na decisão dela de optar por esse pop antêmico mais de 2010. É óbvio que ele é uma pessoa que segura muito esse tipo de evolução musical da Ava. Se a gente notar, ele produziu todo o álbum dela, assim como as músicas subsequentes que foram saindo. A gente claramente vai perceber que falta, tipo assim, uma evolução nesse aspecto, porque realmente ele segura ela numa fórmula que ela deu certo meio que com Sweet But Psycho. E normalmente é assim mesmo, gente. Os produtores musicais, eles tendem a ser culpados muitas vezes pelo que o artista começa a vender, por causa que eles são as pessoas que moldam o som daquele artista. E a partir do momento que dá certo, aquilo ali é replicado a quantidade de vezes que for necessária até que sature para o artista de fato começar a fazer uma mudança na sua imagem.
A década de 2010 ela acabou muito recentemente e aquele começo da década de 2010 foi muito cedo que acabou agora, né? A gente não teve tempo ainda de sentir falta daquilo. Talvez o que justifica todos esses aspectos da Ava é que de fato ela tá querendo vender e replicar uma coisa que as pessoas ainda não tiveram tempo de sentir falta, tornar clássica e virar nostálgico. Uma coisa é você reviver os anos 2000, que já tem 20 anos que aconteceu. Uma coisa é você querer reviver 2010, que tem 10 anos que aconteceu. Então assim, vamos esperar para poder ver qual vai ser os próximos passos da carreira dela, né? Agora eu quero saber de você. Como vocês se sentem em relação a isso? Vocês sentem que falta o que na Ava Max para ela conseguir conquistar o grande público? Deixa aqui o comentário seu que eu quero entender mais sobre a sua posição, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.